todos. É com imensa satisfação que começamos mais uma jornada das videoaulas, projeto do curso de Direito do Centro Universitário Metodista Isabela Henriques. Gostaria de agradecer a oportunidade ao professor Marcelo, coordenador do curso de Direito, à professora Luciana, ao professor Alexandre, a condição de coordenadores adjuntos que viabilizaram e viabilizam esse projeto de forma tão brilhante, de forma tão bonita. Aí, inicialmente, a minha homenagem. Pois bem, o tema que me coube apresentar hoje nesta videoaula é uma análise jurídica acerca do impeachment da presidente Dilma. E o título da minha apresentação, cujos slides serão editados juntamente com essa apresentação, é justamente Governo Dilma, impeachment ou golpe? Devemos analisar o julgamento da presidente Dilma ocorrido em 2016 sobre duas perspectivas. A primeira delas, a perspectiva jurídica, se as regras constitucionais foram devidamente observadas. A segunda vertente é uma análise política, porque o julgamento do impeachment, assim como alguns outros julgamentos, não só a cargo do Supremo, mas sobretudo a cargo do Poder Legislativo, são julgamentos políticos por excelência. Então nós não podemos dispensar essa análise jurídica sobre o tema. Pois bem, qual foi a acusação? Vamos delimitar a acusação que foi feita contra a presidenta Dilma. A presidenta Dilma foi acusada de praticar as famosas pedaladas fiscais. O que são as pedaladas? Elas consistem no atraso do repasse do Tesouro para os bancos públicos, de numerário necessário a pagar benefícios sociais ou financiamento de investimentos públicos. Com isso, os bancos são obrigados a honrar aquilo que caberia ao Tesouro, tirando do seu próprio numerário, e dessa forma o governo passa a maquiar o seu balanço. Por quê? Porque esse repasse que deveria ter sido feito e não é, ele é contabilizado como um saldo positivo, quando na verdade ele não é positivo. E essa conduta constitui um financiamento irregular de bancos públicos ao governo, e essa prática ela é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a presidenta Dilma foi acusada de editar irregularmente decretos de suplementação orçamentária. O Tribunal de Contas da União emitiu um parecer para a rejeição das contas da presidenta Dilma referente ao ano de 2004, quando as pedaladas fiscais somaram 52 bilhões de reais. Os atrasos nos repasses para os bancos públicos somaram cerca de 40 bilhões de reais apenas no primeiro semestre de 2015. Importante destacar que foi objeto de deliberação e apreciação pela Câmara dos Deputados que a presidente não poderia ser objeto de impeachment condutas praticadas no primeiro mandato. Por isso, a denúncia que foi formulada no âmbito da Câmara dos Deputados, ela foi reduzida, ela apresentava pedaladas fiscais de 2013, 2014 e 2015, mas a denúncia foi recebida pela Câmara dos Deputados apenas em relação às pedaladas fiscais praticadas no ano de 2015. O primeiro gráfico que eu gostaria de apresentar é uma evolução das pedaladas fiscais, um gráfico que foi fornecido pela Folha de São Paulo, através dos dados do Tesouro Nacional, que mostra um crescimento exponencial das pedaladas fiscais ao longo de 2013, 2014 e 2015. Por que isso é necessário? É necessário nós atentarmos para isso, porque 2014 foi um ano da reeleição da presidenta.
Ou seja, todas aquelas condutas irregulares que foram praticadas ao longo de 2014 fazia parte de um projeto maior de perpetuação no poder. E aí sim, nesse contexto, você consegue interpretar melhor a questão das pedaladas fiscais que foram praticadas em 2013, em 2014 e tomaram vulto também ao longo de 2015. Agora, qual foi a defesa apresentada pela presidenta Dilma? Ela era muito circunscrita que a questão das pedaladas fiscais ela não era uma criação do governo Dilma. Ela teria sido uma criação do governo Fernando Henrique no ano de 2001. E isso é verdade. Agora, os valores praticados por Fernando Henrique eram infinitamente inferiores aos valores praticados por Dilma. Fernando Henrique, em 2001, fechou um ano em pedalada fiscal devendo R$1 bilhão de recursos atrasados aos bancos públicos, sobretudo Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Em 2013, ainda no primeiro mandato da presidenta Dilma, nós tivemos as pedaladas fiscais fechando em 36 bilhões de reais, ou seja, um valor infinitamente maior. Então, essa situação da presidenta Dilma, ela não se justifica, uma vez que tomou um vulto essas pedaladas fiscais, e essas pedaladas passaram a ser forma de governo ao longo do governo, tanto do primeiro quanto do segundo mandato da presidenta Dilma. Agora, vamos analisar os diferenciais em relação ao ano de 2015. Separei dois eixos diferenciais em relação às pedaladas praticadas nos governos anteriores, daquelas pedaladas no âmbito do governo Dilma. Primeira delas, no âmbito político. A ruptura ocorrida entre a presidente e o seu vice, ainda em 2014, ela já era um prenúncio que o governo estava completamente desestruturado. Além disso, nós tivemos uma coincidência de fatores. A ruptura Dilma-Temer, nós tivemos Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados e um trabalho sistemático de impor dificuldades ao governo no âmbito da Câmara dos Deputados. Nós tivemos a desastrosa articulação política da presidente Dilma no Congresso Nacional. Esse, ao meu ver, é o fator preponderante que viabilizou o processo de impeachment. A presidenta Dilma não conseguiu aprovar praticamente nada de substancial no final do seu primeiro mandato e no início do seu segundo. Ela estava absolutamente desarticulada no Congresso Nacional. E, paralelamente a isso, em outra seara, nós tivemos o êxito da Operação Lava Jato, que, a partir da investigação de lavagem de dinheiro num posto de gasolina de Alberto Youssef em Curitiba, chegou-se a um elaboradíssimo esquema de apropriação de dinheiro público a partir das obras e a partir dos contratos da Petrobras. Com isso, nós tivemos uma investigação preliminar que ainda está em andamento a cargo da Lava Jato acerca da Petrobras. Mas subsistem investigações no âmbito dos Correios, no âmbito da Eletronuclear e no âmbito de outras estatais que se estrutura sempre da mesma forma. O apadrinhamento político, divisão de cargos de direção e chefia no âmbito dessas estatais e a colocação de pessoas comprometidas com esse projeto político de doação ao partido e de corrupção aos seus integrantes e aos seus funcionários. Isso tudo começou a vir à tona a partir do ano de 2014 e quando se chegou à conclusão que esse esquema que havia sido desestruturado a partir do processo do mensalão, ele foi ampliado e ele foi, pior, aprimorado no âmbito do governo da presidenta Dilma.
Esses são os fatores econômicos. Em relação aos fatores, o fator político, são isso que eu apresentei, melhor dizendo, em relação aos fatores econômicos, nós tivemos o crescimento exponencial do gasto público nos 2 últimos anos do primeiro mandato da presidenta Dilma, 2013 e 2014, e essa conta vem em 2015. Eu apresento um gráfico elaborado a partir das informações do Tesouro Nacional, só para vocês terem uma ideia. Quando a presidenta Dilma assume o primeiro mandato, os gastos do governo central perfazem aproximadamente 724 bilhões de reais. Em 2014, esses gastos sobem para 914 bilhões em 2013 e atingem 1.031 bilhões de reais em 2013. Você vê que o gráfico justamente apresenta uma função exponencial dada a desenvoltura, o incremento do gasto público por parte do governo federal. O terceiro gráfico, melhor dizendo, que eu gostaria de apresentar, é um gráfico que apresenta a evolução das contas do governo central, que considera o Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, que registram, que compõem o que nós chamamos de déficit primário, as receitas menos as despesas, sem contar os juros da dívida. E, desde 2000, o governo vem apresentando superávites primários de forma considerável. Quando nós chegamos em 2014, pela primeira vez em 18 anos, o governo fecha com um déficit de 17 bilhões de reais, ou seja, algo estava errado. O governo, a partir de um projeto ou a partir de desídia, como pesquisador ainda não posso afirmar se foi um ou outros, ou o que eu prefiro acreditar, uma conjunção de fatores, coincidiu um déficit primário gigantesco com práticas reiteradas de pedaladas fiscais e créditos de suplementação orçamentárias de forma irregular. Essa tríade de fatores ocasionou um colapso na economia. O meu quarto gráfico mostra bem um exemplo disso, perquirindo o setor privado da educação superior. Ele apresenta um gráfico da evolução da oferta e da demanda do FIES. O número de contratos assinados em 2012, 2013 e 2014. E aí é facilmente percebido que em 2013 foram firmados 590 mil contratos do FIES. Em 2014, o último ano do primeiro mandato Dilma, esse número de novos contratos já pula para 731 mil contratos do FIES. Veja a função, o aumento do gasto, sem nenhuma forma de respaldo, sem nenhuma forma de controle. Já em 2015, o FIES despenca para apenas 252 mil contratos. Ou seja, nós tivemos praticamente aqui quase 500 mil estudantes que ficaram privados do seu contrato com o FIES. Pois bem, todos esses fatores corroboraram para a viabilidade de um processo, de um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidenta da República. Veja você que, em relação a este pedido de impeachment, o que foi viabilizado por Eduardo Cunha foi o impeachment formulado pelas juristas Miguel Reale e a Janaína Pascoal. Agora veja, nós tivemos mais de 30 pedidos de impeachment. Um deles, até de forma inusitada, assinado pelo ator Alexandre Frota, conhecido por filmes adultos no âmbito brasileiro. Veja você que grau que nós chegamos. O pedido da doutora Janaína e do doutor Miguel Reale foi acolhido
na Câmara dos Deputados, foi para a CCJ, foi aprovado, e no que nós chamamos de juízo de admissibilidade, ou também chamado Tribunal de Pronúncia, através da Câmara dos Deputados, por 2/3 os deputados aprovaram o prosseguimento do processo, a instauração do processo por parte para julgamento e instrução pelo Senado Federal. Agora vejamos, esse processo de conhecimento de todos foi devidamente, teve o seu regular trâmite no âmbito do Senado, e aí nós chegamos ao fatídico dia do julgamento de impeachment da presidente Dilma. O que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção que o processo de impeachment, apesar de nós termos uma lei de responsabilidade, a Lei 1079, de ser uma lei da década de 50, o regimento, as regras gerais do processo de impeachment, elas encontram descritas na Constituição da República de 88. E por essa razão, nós devemos interpretar o rito da 1079 a partir dos ditames do artigo 52 da Constituição da República. Veja o que diz o artigo 52 da Constituição. Ele diz assim: compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1º, processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, nos crimes de responsabilidade, como se configuram as pedaladas e os decretos de suplementação orçamentária, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexo com aqueles. Veja, a redação desse inciso de destaque foi dada pela emenda constitucional número 23, de 1999. Agora vamos ver o que diz o parágrafo único do artigo 52. Diz assim: nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do julgamento o do Supremo Tribunal Federal, que à época estava aos cuidados do ministro Ricardo Lewandowski. Limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo. Agora veja, vírgula, com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Aqui nós temos o que eu poderia designar o pecado do ministro Lewandowski. Por quê? Porque, veja, o parágrafo único do artigo 52, ele é muito claro. Ele impõe que, aprovado o impeachment por 2/3 dos senadores, haverá imediatamente, como consequência da aprovação do processo de impeachment, a perda do cargo e a inabilitação da função pública por 8 anos. O que decidiu o ministro Ricardo Lewandowski a partir de uma questão de ordem suscitada pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Diferentemente do que consta na Constituição, optou-se por desmembrar a votação. Veja, o parágrafo único do artigo 52 não traz essa possibilidade. Ele diz que somente será proferida por 2/3 a perda do cargo, vírgula, com inabilitação. O que é isso? Se há o acolhimento do impeachment, é pena acessória à perda do cargo. Veja, isso não é uma novidade no direito brasileiro. Isso ocorre no caso da improbidade, isso ocorre no caso da condenação por crime de tortura. Condena-se e a pena acessória, aquela pena que vem junto, é a perda do cargo. O que aconteceu com a presidenta Dilma? Acolheu-se o impeachment e
formulou-se, não se sabe por quais razões, mas não eram jurídicas, obviamente, o fatiamento do processo de impeachment para se averiguar, tudo bem, aprovamos o impeachment, e a inabilitação da função pública? Seria ou não formulada, seria ou não cabível a presidenta Dilma? E chegamos ao resultado absolutamente esperatológico. Presidente Dilma tem por si o voto de 2/3 para o impeachment, para o seu afastamento do cargo, mas ela não tem aprovado por 2/3 a perda da função pública, ou digo, a inabilitação da função pública. Com isso, chegamos a uma situação inusitada. Se a presidenta Dilma quiser ser candidata, ou se ela vier a receber alguma nomeação, indicação, como por exemplo, conselheira do Tribunal de Contas de algum estado, ela não estaria inabilitada por 8 anos, como impõe a Constituição e como houve a imposição precedente que nós temos com o presidente Collor, que, aprovado o impeachment, também ficou inabilitado por 8 anos. Foi o seu exílio, entre aspas, nos Estados Unidos, após 8 anos elegeu-se senador por Alagoas e até hoje continua nessa situação. Veja, o fatiamento do processo de impeachment pelo Senado, ele cria um precedente absolutamente perigoso. Por quê? Porque ele pode e ele vai servir de um nefasto precedente para beneficiar outros políticos em situação análoga. Sobretudo prefeitos e governadores. Veja, estamos numa situação teratológica de um governador que, sofrendo o processo de impeachment, não ficará inelegível. Será candidato, poderá ser designado para qualquer outro cargo, comissionado ou não. Olha o absurdo. Não é esta a interpretação lógica, a interpretação sistemática que impõe o artigo 52, parágrafo 5 da Constituição. Pois bem, fazendo as minhas considerações finais acerca deste tema, eu posso afirmar categoricamente que a decisão de fatiamento do impeachment da presidente Dilma, ela foi uma decisão casuística, ao meu ver, inconstitucional, sem nenhum respaldo no artigo 52, porque o artigo 52 apresenta uma oração intercalada que a perda do cargo trará consigo a inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. E por essa razão, nós entendemos que houve sim um julgamento político, jurídico, político. Mas podemos falar que o impeachment da presidente Dilma foi golpe? Definitivamente que não. O termo golpe é mais um apanhado de marketing de um partido em frangalhos do que justamente algo com respaldo técnico jurídico cabível. O governo Dilma, ele se dissolveu não pelas pedaladas de 2015, essa foi a sua motivação jurídica, mas o governo Dilma, ele já se mostrou um fiasco desde o primeiro mandato. Quando a presidente Dilma assume, sem nenhuma experiência de articulação política no âmbito do Congresso Nacional, se fazendo representar por aquela coalizão de partidos que é denominado base aliada, que no julgamento de impeachment provou-se que de aliada não tinha nada, faltou articulação, faltou uma agenda positiva ao governo. A economia desandou e politicamente o governo já estava sepultado. Por isso que eu gostaria aqui, a partir dessa minha análise acadêmica, não sou vinculado a qualquer partido, sequer tenho qualquer
pretensão política, gostaria de afirmar que ao estudante do direito, ao técnico do direito, aquele que analisa a matéria constitucional, que definitivamente o julgamento da presidenta Dilma não foi e nunca foi golpe. Foi um julgamento técnico, jurídico, mas também político. E essa conjunção de fatores político, jurídico e econômico confluiu para que Dilma tivesse seu pedido de impeachment aceito, e o presidente Lula teve seu pedido de impeachment rejeitado, e o presidente Fernando Henrique teve seus vários pedidos formulados também rejeitados. Pois bem, essas são as considerações que eu gostaria de trazer, esse esclarecimento. Os meus slides estarão disponíveis e anexados a esta apresentação. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade que me concede o curso de Direito do Centro Universitário Metodista Isabela Henriques, na pessoa do professor Marcelo, e gostaria de colocar à disposição de todos vocês, a partir aí das nossas redes sociais, sobretudo o meu e-mail, que eu coloco meu e-mail institucional, lucas.guimarães@isabelahenriques.edu.br, ou também o meu e-mail pessoal, zandona@hotmail.com, para eventuais dúvidas, eventuais contatos aí, caso os senhores tenham interesse. Mais uma vez, obrigado pela disposição e pela paciência dos senhores, e meu muito obrigado.